Olá, é a TV Pé de Figo com o canal VV8 da NET, diretamente da Câmara Municipal de Valinhos, que recebe hoje a deputada federal Luísa Erundina. E Luísa Erundina, um símbolo da luta da mulher brasileira na política e na luta social, iniciou e falou na sua palestra que quando a mulher entra na política, a mulher muda. E quando várias mulheres entram na política, as mulheres mudam a política, lembrando a presidente do Chile, Michelle Bachelet. Erundina, é uma honra recebê-la aqui e eu já gostaria de iniciar perguntando: o que falta para que as mulheres realmente assumam e mudem a política? Olha, existe uma determinação histórica, cultural, social na formação de homens e mulheres em nosso país. E aí nos cabe a nós mulheres uma parte de responsabilidade, ou seja, nós temos uma cultura machista, patriarcal, centralizadora, autoritária no país, e muitas vezes essa cultura ela é reproduzida na forma de educar meninos e meninas, né? Então é preciso que nós mulheres nos conscientizemos do nosso papel de educadoras e também da nossa condição e do nosso papel político na sociedade. Nós somos mais da metade da população no Brasil e no mundo, e a nossa presença nos espaços públicos e nos espaços do poder é absolutamente inferior àquilo que nós representamos de fato, inclusive na construção da riqueza na sociedade. Uma das questões que mais preocupam a sociedade e as mulheres principalmente é a questão da violência que ocorre nos lares, na rua, no trabalho. A senhora fez um projeto e aprovou uma lei da criação da casa-abrigo. Exatamente, quer dizer, exatamente essa cultura machista, patriarcal, explica em grande medida a violência do homem contra a mulher, seja o marido, sobretudo a violência doméstica contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Há uma cultura de violência na sociedade e que a gente precisa enfrentar de forma muito corajosa, e isso a sociedade como um todo, ganhar também a consciência dos homens para isso, mas é uma verdadeira tragédia e precisa de políticas públicas para enfrentar essa realidade. E uma delas, quando eu fui prefeita, que depois se espalhou pelo país inteiro, que é a construção de casas-abrigo para onde a mulher está sofrendo violência extrema no lar, na família, em casa, ela tem uma alternativa para muitas vezes fugir da morte. Porque, na maioria dos casos, a violência vai se repetindo de diferentes formas e chega o momento de levar à morte dessas mulheres. E por falta de alternativa. Nem sempre a mulher subordinada a uma dominação machista e violenta, ela tem independência financeira, econômica, porque não trabalha fora. Em geral, o homem machista nem sempre permite que a mulher trabalhe fora, então é preciso uma alternativa para ela sair das garras do opressor e do agressor, e no caso a rede de casas-abrigo cumpre esse papel. Deputada, nós vivemos hoje, todos nós, perplexos com a situação em que se encontra o nosso país, né? Saímos aí de um golpe contra a democracia, rasgaram a Constituição, e é difícil a gente não sentir o baque e não sentir uma certa desesperança. Eu me lembro quando a senhora esteve aqui no início dos anos 90 e disse que a conquista da redemocratização, os benefícios, os resultados só iriam, os nossos filhos e netos é que iriam desfrutar. E esse retrocesso de hoje, como que abala esse futuro dos nossos filhos e netos? Sem dúvida, é um momento de grande preocupação, de perdas irreparáveis e de medidas para o futuro que vai comprometer o futuro das novas gerações. Por exemplo, aquela medida da morte, aquela PEC da morte, que hoje é uma emenda constitucional, né, que congela os investimentos públicos por 20 anos, significa, né, condenar o Brasil a retroceder no mínimo 2 décadas, o que vai colocar uma situação de absoluta desvantagem e de desequilíbrio entre aquilo que o país já foi, chegou a ser a 5ª economia do mundo, hoje está numa situação que não sequer dá conta
das condições mínimas de sobrevivência do seu povo. Quase 13 milhões de desempregados, num governo que deu um golpe dizendo que queria mudar a política econômica e nada fez, só piorou e ameaçando inclusive a normalidade democrática, jogando as Forças Armadas para colocar um problema nos estados que teria que ser ou é competência dos governos estaduais, e as polícias com mais investimentos e com melhores condições de trabalho, certamente os governos estaduais dariam conta dessa situação se tivesse mais emprego, mais renda, que está na raiz do problema da violência, da criminalidade. E, portanto, nós estamos num momento que temos que exigir reformas estruturais para dar um basta a esse retrocesso enorme que o país está enfrentando hoje. E o absurdo do congelamento dos investimentos sociais na saúde e educação. Valinhos, deputada, está vivendo um drama. Nós tivemos nos últimos dias 2 mortes causadas pela febre amarela, numa região que tem privilégio de boa qualidade de vida. Sim, tem uma água de qualidade. Sim. Eu tenho informações sobre Valinhos e sei do quanto essa cidade já teve de qualidade de vida superior aos outros municípios aqui no entorno. E tudo isso é consequência dos erros, dos desacertos e das perversidades que esse governo vem promovendo no país e cujo impacto direto é sobre as cidades, é sobre os municípios. Não é abstratamente nos estados e na União, é nos municípios, né? Onde o desemprego ocorre, onde a demanda por habitação, por saúde, por educação, por saneamento básico, por transporte público, é no município, não é abstratamente na cidade, no estado ou na União. E, lamentavelmente, o poder local, o poder municipal está absolutamente inviabilizado pelas consequências e pelos efeitos dessa política nefasta de um governo ilegítimo, um governo golpista, um governo que veio para exatamente comprometer as conquistas de décadas do povo brasileiro, e temos que reagir a isso. E não podemos cair na tentação do desânimo, né? Porque se nós já derrubamos uma ditadura de 21 anos, uma ditadura civil-militar, nós já demonstramos historicamente que o povo brasileiro é capaz de resolver os seus impasses, e para isso a gente precisa de organização política, de partidos consequentes, né, de uma política séria. E este ano é um ano decisivo, porque teremos praticamente eleições gerais. E vamos ver se saímos dela com uma condição de maior controle da população sobre as decisões estratégicas desse país e tirar das mãos, né, desse governo que não tem legitimidade, não passou pelo crivo do voto popular e, portanto, precisa cair. A senhora disse lá na palestra que talvez a bandeira desse ano eleitoral, a grande bandeira, vai ser a esperança. Exatamente, porque a esperança ela é revolucionária. Porque a esperança, no meu entendimento, é uma energia interna que ela atinge, ela transmite, ela é um vírus, o vírus do bem. Alguém que tem esperança, mas uma coisa verdadeira, não um sentimento vazio, mas aquela concepção de Paulo Freire, que ter esperança é esperançar, a esperança de esperançar, ou seja, agir, fazer acontecer, se juntar com outros e acreditar que é possível. Eu que já tenho essa idade, já vivi momentos críticos da vida do país, em mais de um período de tempo. Eu acredito nisso. A esperança é revolucionária e a gente não pode colocar expectativa de resultados para amanhã, nem para um ano, enfim. Tem que colocar numa perspectiva de tempo que se mede na história por décadas, por séculos, mas tem que já ter resultados imediatamente naquilo que é possível obter. E isso é força política. E força política se faz juntando o povo, conscientizando o povo e levando ele a acreditar que ele pode mudar a realidade. E nesse contexto, deputada, quanto que é importante a gente ter consciência de que é necessário defender a democracia? Sem dúvida, isso é um bem imprescindível, permanente. Não se faz a democracia de uma vez por uma lei, por um decreto ou mesmo por uma Constituição. É o dia a dia, nas nossas relações mais particulares, mais pessoais, mais do ambiente de trabalho, na sociedade como um todo, né? Nós temos que ter um zelo por essa plantinha, né, para que ela não venha a sofrer, né? Porque é o bem maior da humanidade.
Com todos os defeitos da democracia, o processo civilizatório passa por ela. Então, nós estamos vivendo o fim de um ciclo histórico-social, na minha avaliação, e que é um momento da virada do processo dialético da história. A espiral dialética da história, ela tem ciclos, e a cada ciclo ela se dá um salto, e esse salto é para melhor, porque a história não anda para trás. Essa concepção, para mim, é suficiente para eu manter meu ânimo, minha esperança, meu alento e acreditar que é possível. Não eu sozinha, não vou a canto nenhum sozinha, mas é preciso juntar muitas forças, construir unidade em torno de ideias, de possibilidades de saídas, né? Ser generoso, não achar que tem toda a verdade. É preciso juntar quem pensa próximo ou quem acredita que é possível determinadas saídas. Vamos nos juntar para salvar o Brasil, para salvar a democracia, para salvar as conquistas que a duras penas o povo brasileiro foi adquirindo ao longo das décadas e dos séculos. Com esse espírito, Erundina, de esperança e de disposição de luta democrática, qual é a mensagem que a senhora destina, particularmente hoje, às mulheres de Valinhos? Olha, que nós mulheres vamos decidir o páreo, que nós somos mais da metade da população, e a nossa participação nos espaços públicos, não necessariamente nos espaços institucionais. Quando eu falei para as mulheres hoje, eu dizia, quando eu falo na participação da mulher na política, não é só em partidos, em mandatos, em eleições, é no dia a dia, no cotidiano da vida dela, tudo é política. E ela se sentir sujeito da sua vida, da sua história, do seu tempo, e acreditar que se juntando com outras mulheres e com outros homens, é uma luta de homens e mulheres. Nós não estamos brigando com os homens, nós só queremos o nosso espaço, que está muito desigual. A distribuição do espaço público está muito desigual entre homens e mulheres. Que os homens também sejam mais generosos, não de nos permitir ou nos dar de presente, não é isso, mas que não nos impeçam de exercitar nossa cidadania política, de ocuparmos esse espaço de decisão. E sem a nossa presença, realmente vai ser mais demorado o processo de mudança pela qual o Brasil e o mundo devem passar nos próximos anos, nas próximas décadas. Obrigado, Luísa Erundina. Eu que agradeço, foi um prazer. Foi uma alegria enorme. Um abraço para os internautas e os que acompanham o seu trabalho. Este foi mais um TV Pé de Figo na VV8 TV da NET. Acompanhe a nossa programação. Obrigado.